Então, dando continuidade à aula de hoje, eu vou falar agora um pouquinho de carro de emergência, tá? É uma atribuição que acaba sendo uma equipe multi, tá? Então, é do enfermeiro, é da farmácia, é do médico, todo mundo tem que ter conhecimento sobre esse carro de emergência, tá? Então, vou falar para vocês isso aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, carro de emergência. Tá? Então, o objetivo da aula aí é conhecer a estrutura e organização do carro de emergência, tá? Discutir a responsabilidade do enfermeiro, ou do farmacêutico, ou da equipe multi na, na conferência e na confecção desse carrinho de emergência e descrever os cuidados que a gente tem que ter com o carro de emergência. Tá? Então, eu acho é importante porque isso é uma equipe multi. Tá? Então, não é só do enfermeiro, não é só da farmacêutico, não é só do físico. Todo mundo tem que saber o que compõe e o que fazer com esse carrinho de emergência. Antes de eu começar, eu vou dar uma introdução daquela parte que a gente falou do carrinho de o que é emergência e urgência, tá? Então, eu coloquei essa imagem bem vermelha aí mesmo para chamar a atenção que o vermelho é emergência, tá? Então, é a constatação médica de alguma condição que agrava a saúde, tá? Que implica no sofrimento de um risco iminente de morte, tá? Exigindo, portanto, um tratamento médico imediato. Então, tudo que for emergência é atendimento imediato, não vai esperar, não pode esperar, tá? Então, a emergência é a maior patologia que existe, vamos supor, uma parada cardiorrespiratória é uma emergência, tá? Então, fique gravado que emergência é vermelho, tem que ser risco de morte, pode morrer a qualquer momento. E o outro é o amarelo, né, que é a urgência, tá? Só muda poucas coisas que mudam, tá? É uma ocorrência imprevista ou agrava a saúde com ou sem risco potencial de vida, tá? Vamos supor, o paciente chega com um infarto, uma dor no peito, que não é caracterizada grave no momento, mas ela é amarela, tá? Porém ela corre risco de vida. Mas aí chega um paciente com uma cólica renal, que o paciente está com muita dor, ela não vai morrer, porém é amarelo por causa da dor, tá? Então, urgência caracteriza assim. Então, aquele paciente que pode esperar um pouco, tá? Ele, para assistência médica, ele não precisa ter uma assistência médica imediata, tá? Pois arrumo aqui, não é imediato, tá? É assistência médica imediata que a gente fala, que então pode aguardar um pouco. Aí, ali falando na rede de urgência, que a gente tinha acabei falando lá na aula do SAMU, a composição dela é isso aqui então, tá? Então, a rede de atenção às urgências, tá, criada pelo Ministério da Saúde, lá em 1994, que demorou para acontecer, que foi acontecer mesmo lá nos meados dos anos 2000, tá? Então, a composição dela são esses elementos aqui que a gente fala, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que tem aqui. Pode pôr ter mais, 7 ou 8 elementos que eu vou falar para vocês, que tem a Força Nacional. Tá? Então, aqui, o SAMU, tá? Então, existe uma central de regulação dentro do SAMU. O que é essa central de regulação? Tá? Lá dentro tem um médico regulador, tá? Uma central telefônica, onde o paciente liga para a central e passa a queixa que ele está tendo. Então, doutor, estou com dor no peito, que irradia para o braço esquerdo, começou agora, o médico já vai regular, já vai chamar a ambulância, vai destinar a ambulância que tem que ser, vamos supor, um dor no peito, irradiando para o braço, sudorese, pele fria, infarto, quem vai transferir esse paciente é um suporte avançado de vida, né? Chega lá, ele vai poder correr um eletro, já vai ver, medicar, tomar as medicações possíveis, tá? Então, o médico regulador acaba regulando um suporte avançado de vida para esse paciente, que vai, o suporte avançado de vida, né? Socorrista, enfermeiro e médico. São três que tem lá dentro, tá? Suporte básico de vida é um socorrista e um técnico de enfermagem.
tá? Então, quem acaba destinando a ambulância que vai ser é o médico regulador, tá? E também ele vai designar, ele vai definir para onde vai esse paciente. Então, a ambulância saiu daqui, o médico vai falar, não, esse paciente não é um infarto, ele tem que ser encaminhado para o UPA, tá? Aqui, o UPA 24 horas, que também é um elemento da rede de atenção básica. O médico falou, não, daí chegou no UPA, o médico viu, não, esse cara tem um infarto, eu vou ter que mandar ele para uma sala de estabilização, tá? Daqui do UPA, vai mandar aqui para a unidade com sala de estabilização. Vamos falar Itapeva. A unidade de estabilização Itapeva é o pronto-socorro da Santa Casa de Itapeva. Tá? Vamos para Sorocaba, Sorocaba sai do UPA, eles vão para um pronto-socorro municipal, tá? Para poder dar conduta. Chegou nessa sala de estabilização, não, esse paciente não tem condições de ficar aqui, ele precisa de uma UTI. Então, vai sair daqui da sala de estabilização ou de um pronto-socorro, vai levar lá para um hospital geral, onde tem um pronto-socorro do hospital geral. Tá? Então, daí ele vai ficar internado em UTI, fazer seu cateterismo e assim por diante. Saiu daqui do hospital, tá? Ele pode ser transferido para uma unidade terceirizada, especializada, para fora, ou hospital T mesmo, cateterismo, cirurgia cardíaca, assim, enfim. No hospital geral vai ser tomada a decisão dele, tá? Depois da alta, ele vai ser encaminhado ou para a atenção básica de saúde, tá? Vai lá, que onde vai ser, vai ter continuidade de tratamento, médico, pressão, diabetes, tudo mais, na unidade básica de saúde, ou também, se esse paciente saiu acamado lá do hospital, ele vai ter uma atenção no domicílio, que chama o melhor em casa, tá? Além desses elementos aqui, ainda tem a Força Nacional da Saúde, que a gente falou que é onde vai montar os hospitais de campanha para poder atender a população em geral, tá? Em risco de catástrofes. O carro de emergência, então. Então, ele tem, a gente geralmente fala 2 nomes, tá? 2 nomes. Carro de emergência ou carro de parada, tá? Carro de parada. Esse carrinho aqui, ele vai ficar dentro de uma sala ou de uma unidade de saúde, seja onde for, tá? E tem que ter conferência e tem que ter as medicações específicas para ele, tá? Então, carro de emergência ou carro de parada acaba sendo a mesma coisa. O que é um carro de emergência? Tá? Qual é o objetivo do carro de emergência? Tá? O carrinho de emergência, então, é um local onde fica condicionado todas as medicações de emergência, tá? De urgência também, destinado a algum paciente que vai ter risco de vida, certo? Então, se chegou lá no pronto-socorro, no posto de saúde, seja onde for, a gente vai abrir esse carrinho de emergência para poder estar fazendo a medicação que tem necessário, tá? Qual que é o objetivo dele? Tá ali fácil as medicações para a gente estar podendo trabalhar e poder fazer as medicações corretas e rápidas no paciente que chegar com quadro de emergência, tá? E quem é responsável pelo manuseio, pela conferência, pela confecção desse carrinho? É uma equipe multiprofissional, tá? Que eu vou acabar falando para vocês daqui a pouco. Então, é um espaço onde se deve conter de forma sequenciada, vou mostrar para vocês depois, todo o material e equipamento necessário para as urgências, urgência e emergência, tá? Então, é um local que cada lugar tem a sua especificidade, tá? Em cima é uma coisa que a gente vai colocar, na primeira gaveta, segunda gaveta, terceira gaveta, tá? Nós vamos colocar, vou mostrar para vocês certinho o que tem que conter dentro desse carrinho de emergência. Tem que ser sempre sequenciado, não pode ser bagunçado o negócio. Objetivo, então, homogeneizar o conteúdo e a qualidade, a quantidade de material e medicamentos, retirando o desnecessário, tá? Eu não preciso de um carrinho de emergência, eu não preciso ter dipirona, não preciso ter Buscopan, não preciso ter uma medicação que acaba utilizando muito, fugiu da cabeça agora, Buscopan composto, Dramin, Plasil, dipirona, essas medicações, eu não tenho necessidade de ter no carrinho de emergência, porque não é uma medicação de emergência, tá? Então, o carrinho de emergência é coisa que precisa fazer para o paciente acabar não indo a óbito, tá? De forma para agilizar o atendimento na urgência e na emergência e reduzir sempre o desperdício. A padronização do carrinho de emergência deve considerar a idade
da onde a gente está trabalhando, tá? E nenhum hospital. E tem um hospital geral, o carrinho tem que conter tudo. Então, medicação de adulto e de pediatra, tá? Lá num pronto atendimento, numa UTI ou no centro cirúrgico, é outra coisa, tá? Numa hemodinâmica, é outra coisa. Num posto de saúde, é outra coisa. Então, tem que ter critérios para fazer e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela acaba mostrando o que tem que ter cada carrinho em cada local. Então, o pronto-socorro é um jeito, UTI é um jeito, unidade de internação é um jeito, posto de saúde é um jeito, na ambulância é um jeito, que nada, as bolsas do SAMU lá é nada mais que um carro de emergência, tá? Então, todo lugar tem que ter uma particularidade de carro de emergência, tá? É preconizado um carrinho de emergência para cada 10 leitos, tá? Ou no pronto-socorro, um para cada 2 leitos, tá? Então, a gente tem que ter isso aí, de acordo aqui com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na UTI, é um para cada 10 leitos. O carro de emergência, ele pode ser dividido em 4 finalidades, tá? Ele pode ser para uma avaliação diagnóstica, o material que a gente vai precisar para fazer diagnóstico do paciente. Ele pode ser feito para um controle de via aérea, para o paciente para ser entubado, para colocar aquele tubo na boca para o paciente ser entubado, tá? Para um acesso venoso, então, para a gente funcionar a veia, para controle circulatório, tá? E os medicamentos que tem que ter dentro desse carrinho de emergência, tá? A quantidade de medicamentos e materiais deve ser padronizado conforme a necessidade da unidade ou de acordo com os protocolos institucionais, tá? A gente segue muito a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que lá eles deixam tudo certinho, tudo que tem que ter em cada carrinho de emergência ou não. O conteúdo deve ser classificado através de níveis, tá? Então, as medicações, elas têm níveis 1, 2 e 3. O nível 1 é aquela medicação que é essencial, tá? Que não pode faltar, vamos supor a adrenalina, não pode faltar. O nível 2, ele é altamente recomendado, porém, se não tiver no carrinho, ele tem que estar disponível no mínimo 15, no máximo 15 minutos, tá? Tem que estar ali. Tá? Vamos supor uma medicação, o Propofol, que é uma medicação utilizada para entubar, né, um sedativo, ele é de nível 2, então não precisa ter no carrinho de emergência. Porém, eu tenho que, em 15 minutos, tem que estar com aquela medicação na mão, tá? Mas geralmente vem antes, vem rapidinho, está na mão, liga na farmácia, a farmácia já pega, já leva para a gente na emergência ou na unidade de internação. E o nível 3 é aquelas medicações que não é recomendada, tá? Vamos supor, Plasio, Dipirona, Buscopan, aquelas medicações que a gente acabou falando, tá? Caso os fármacos e equipamentos classificados como nível 2 não possam estar no carrinho de emergência, tem que ter um acesso a 15 minutos, como eu falei para vocês. Aqui tem algumas medicações e alguns equipamentos que deve ter, tá? Então, é uma tabela. Então, aqui, ó, para avaliação diagnóstica, o desfibrilador é prioridade 1, então tem que estar lá. O monitor, o marca-passo, prioridade 1, também tem que estar lá. Oxímetro de pulso, já é prioridade 2, então em 15 minutos tem que estar lá. Glicosímetro de glicemia capilar, é 3, então não tem necessidade de estar lá dentro do carrinho, né? Gerador de marca-passo, quando o paciente precisa colocar o marca-passo, também não tem necessidade, esse gerador vai estar lá na UTI, tá? Aí vem, ó, cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, é nível 1. Bolsa, válvula, máscara, que é o AMBU, que é a bolsa que faz ventilação, também é 1, tem que estar lá. Tubo endotraqueal, que usa para entubar, também nível 1. E assim vários outros. Traqueostomia e tudo mais. Tá o nível 2 aqui, sonda nasogástrica, não precisa estar. Aquela sonda que passa no nariz para esvaziar o estômago ou para fazer lavagem, tá? Máscara laríngea, 3, então não precisa estar ali. Então, se precisar, vem da farmácia para a gente. Tá? Então, tem tudo aí certinho para a gente saber o que tem que ter em cada carro de emergência e sala de emergência. Acesso vascular, nível 1. Então, cateter intravenoso, periférico, aqueles que a gente pega para funcionar, para colocar o soro. Tem que estar lá, torneirinha, conjunto de perfusão, agulhas, então soros, tem que estar tudo lá para ter acesso rápido a essa medicação, tá? As medicações aqui, ó,
água destilada, aspirina, atropina, adrenalina, mildarona, lidocaína, adenosina. Então, tudo isso aqui, prioridade 1, tem que ter dentro do carrinho. Tá? Então, um dia, se vocês forem montar um carrinho, vocês vão pegar o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vai ter tudo isso aqui que a gente vai acabar colocando em cada carrinho, e lá tu fala até a quantidade que tem que ter. Tá? Nível 2, ali, ó, aminofilina, diazepam, já não precisa ter, o midazolam, que é o para você dar em 15 minutos vai estar na mão, então não tem necessidade de estar. Tá? Então, tem os outros aí. Aqui, eu tirei foto aqui, com as quantidades. Então, tudo que está marcado aqui nesse checklist, que nem aqui, ó, AS tem 3 comprimidos, adenosina, 3 ampolas, atropina, 5 ampolas, bicarbonato, 10 ampolas, atropina, que é epinefrina, 10 ampolas. Então, isso aqui é o padrão que a gente segue da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, um carrinho de emergência básico em qualquer lugar tem que constar em tudo isso aqui, as 2 páginas aqui, tá? Então, fica uma deixa aí para vocês, quando